Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre a Covid-19 e a sua trajetória no Brasil. Há mais de um ano surge uma pneumonia viral ainda desconhecida e no dia 11 de janeiro de 2020 ocorre a primeira morte por esse vírus, na China, em Wuhan. Um vírus muito semelhante a outro que já existia, que também foi responsável por uma epidemia, mas os médicos não sabiam o que estava por vir. Em menos de um mês, esse vírus matou 1000 pessoas, e nesse período estavam morrendo 100 por dia. A partir daí, foi oficializado o nome de Covid-19 para nomear esse vírus. No dia 13 de fevereiro, foi registrado o primeiro caso nos Estados Unidos, o outro lado do mundo. E no dia 15, foi registrado o primeiro caso no Egito, na África. O diretor-geral da OMS pediu para o mundo se preparar para uma possível pandemia. E no final de fevereiro, a Itália, Coreia do Sul e Irã estavam sofrendo surtos descontrolados dessa doença. O sistema de saúde italiano acabou entrando em colapso. E a OMS estabeleceu os grupos de risco dessa doença. No dia 26 de fevereiro, o primeiro caso foi registrado no Brasil. No dia 28 de fevereiro, a OMS aumentou de elevado para muito elevado o risco desse vírus no mundo. E nesse período, o número de mortes já passava de 3.000 no mundo todo em março. E no dia 11 de março de 2020, a Covid-19 foi considerada uma pandemia. We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. No Brasil, tudo começa com os pacientes zero, a elite, pessoas com poder aquisitivo. Um exemplo nítido disso é uma situação muito emblemática, porque a primeira vítima fatal do coronavírus no Brasil foi uma empregada doméstica, que pegou o vírus da sua patroa que voltava de viagem da Itália. Seu nome era Cleonice e ela trabalhava há 13 anos nesse emprego, no Alto Leblon. A partir daí, começaram a surgir as construções de hospitais de campanha, que não deram certo por causa da ganância dos governadores. E as medidas de distanciamento começaram a ser seguidas, mas sem resultado nenhum, porque a maioria da população não respeitava o distanciamento social. O sistema de saúde brasileiro começa a se desestabilizar, e as divergências políticas começam a surgir no pior momento possível. Esse bosta desse governador de São Paulo, esse estúpido do Rio de Janeiro, entre outros. Tudo isso fez com que o Brasil, até hoje, no dia 18 de 3 de 2021, tivesse 3 ministros da saúde, sendo o nosso atual, o Eduardo Queiroga. Como eu já citei antes, o primeiro caso de coronavírus registrado no Brasil foi dia 26 de 2 de 2020, por um homem que também voltava da Itália. Mas é importante falar que os casos que foram registrados em dezembro de 2019 como pneumonia já foram classificados como coronavírus. Ou seja, a Covid circula entre nós desde dezembro de 2019. Ou antes, né? Vai saber. A partir daí, o vírus começa a se espalhar no Brasil. Quando foi declarada uma pandemia, a primeira morte foi um dia depois. No dia 16 de abril, mandei ter demitido, quando batemos o recorde de 1.924 mortes. No dia 15, Tais pede demissão, quando atingimos o número de 14.227 óbitos. No dia 16, Pazuello assumiu o ministério, e 2 meses depois, no dia 16 de julho, o Brasil bate a marca dos 2 milhões de pessoas infectadas com Covid-19, 27 dias depois de atingir o primeiro milhão. No dia 14 de janeiro, 6 meses depois, o sistema de saúde público de Manaus entra em colapso, com falta de oxigênio e pessoas morrendo na fila. E para piorar, o vírus sofreu uma mutação. Uma nova cepa da Covid-19 se encontra no Brasil. E no dia 17, ocorre a liberação das vacinas, mas as mortes não param de subir. Dia 14 de março, Pazuello pede demissão. Nós sabemos o nome do novo ministro, mas ele ainda não tomou posse. No dia da gravação desse vídeo, o Brasil passou a marca dos 290 mil mortos pela Covid, com 2.815 mortes nas últimas 24 horas. Esse mês é o mês mais letal no Brasil desde o início da pandemia,
que se tornou a principal causa de morte no nosso país. Bom, galera, essa foi a evolução da Covid-19 aqui no Brasil. Sinceramente, eu não acredito que a culpa seja só do nosso presidente, que demorou para comprar vacinas. A culpa vem lá de trás, desde o diretor da OMS, que demorou demais para avisar que a Covid-19 era uma pandemia. Também os governadores e prefeitos que fizeram uma péssima gestão do dinheiro público, comprando equipamentos superfaturados e roubando o dinheiro da saúde para fazer hospitais de campanha. E nós, a própria população, que a maioria da população não respeita as regras do distanciamento social e não usa máscara. Eu sei que há controvérsias e que há estudos tentando falar que a máscara caseira não funciona, mas o que custa você fazer a sua parte? A gente tem que se conscientizar da situação que a gente está, que hoje em dia não é só o pobre que está prejudicado. Hospitais particulares também estão com falta de leito. Então, se nós, o coletivo, não nos conscientizarmos da situação em que estamos, vão morrer muita mais gente para a Covid-19.